irmão, querida irmã, iremos fazer a retomada das nossas meditações bíblicas a respeito do livro do Apocalipse. Neste momento já vos convido a nos colocarmos em oração diante de Deus, para que Ele possa ser aquele a nos guiar, nos conduzir neste momento formativo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que com o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, no nosso último momento de meditação, nós falávamos a respeito do Cordeiro que estava diante do trono de Deus, na visão de João. Um Cordeiro como que imolado. É o próprio Cristo que está representado neste Cordeiro. O Cristo ressurreto com as marcas da sua paixão. Naquele nosso último momento formativo, nós deixamos como que uma tarefinha para nós fazermos nossas meditações em casa, a leitura dos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. Hoje irei retomar somente no capítulo 5, os versículos do 6 ao 8, que faz referência justamente a esta primeira visão de João, para que a gente possa ir reforçando quem é para nós, para a igreja, para João, quem é no livro do Apocalipse, este Cordeiro como que imolado. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, ele venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono, com os 4 seres vivos e os anciãos, vi um cordeiro de pé como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então, queridos irmãos e irmãs, é este cordeiro como que o imolado, que está de pé diante do trono, que assume diante de Deus a tarefa de conduzir a história humana. O livro da vida, o livro que está lacrado com 7 selos, contém a história de toda a humanidade. É este Cordeiro, que é o leão da tribo de Judá, como nós vimos na meditação anterior, que já vem prefigurado lá no livro do Gênesis, no capítulo 49, nos versículos 9 ao 10. Este Cordeiro, que também foi prefigurado lá no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 11, versículo 1 ao 2. Este Cordeiro é o Messias, que nós reconhecemos como Jesus. Este Cordeiro é o Senhor da história, é o dono da história, é aquele que é capaz de dar sentido a tudo aquilo que condiz com a nossa vida. Mas um detalhe, queridos irmãos e irmãs, este Cordeiro que está de pé diante do trono, como que imolado, ele vem falar para nós, por exemplo, do Cordeiro que está presente nos cânticos do servo sofredor que nós encontramos no livro de Isaías, a partir do capítulo 42. Mas quero trazer aqui, de maneira muito particular, no capítulo 53 de Isaías, quando ele vai falar do Cordeiro que vai ser entregue, do Cordeiro que carrega as dores da humanidade, que se oferece em favor da humanidade. Vejam, lá no capítulo 53 de Isaías, no versículo 7 está escrito assim: fui maltratado,
mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como o cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosquiadores, ele não abriu a boca. Meus queridos irmãos e irmãs, para que a gente venha a entender o livro do Apocalipse, é preciso que tenhamos esta coragem de unir o livro a toda a Sagrada Escritura. Este cordeiro de pé como que imolado é o Messias vitorioso. E este Messias vitorioso no céu, ele tem alguns atributos que para o povo de Israel era de tamanha importância. E para nós também se torna primordiais para que possamos reconhecer o poder deste cordeiro. Primeiro, cordeiro que tem 7 chifres. 7, como já disse a vocês outras vezes, simboliza a perfeição, a totalidade. Este cordeiro é o cordeiro perfeito, o cordeiro de Deus, que traz em si toda a perfeição divina. Chifres, queridos irmãos, na Bíblia é sinal de poder. Vejam, se nós pegarmos alguns relatos, era justamente nos chifres que eram armazenados os azeites, os óleos que os profetas ungiam os escolhidos de Deus. Este cordeiro que está diante do trono de pé, ele tem 7 chifres, ou seja, ele tem todo o poder de Deus em si. Uma outra coisa que também nos chama a atenção nesse texto de Apocalipse, que nós fizemos esta rememorização agora, é que este cordeiro também ele tem 7 olhos. E o próprio livro vai dizer, estes 7 olhos que este cordeiro carrega são os Espíritos de Deus que foram enviados para a terra. Dando continuidade, gostaria de convidar para que nós pudéssemos ler ainda no livro do Apocalipse, nos versículos 9 e 10, como este cordeiro ele é cultuado no céu. Porque nós chegamos agora no livro do Apocalipse, nestes contextos dos ritos litúrgicos. Vejam, este cordeiro que está diante do trono, de pé como que imolado, ele recebe de Deus e de todos aqueles que estão no céu a reverência. E é dito a este cordeiro, a partir do versículo 9, o seguinte: cantando um cântico novo, todos aqueles que estão no céu, cantando um cântico novo, diziam: digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado, e por teu sangue resgatastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Dele fizestes para nosso Deus uma realeza e sacerdotes, e ele reinarão sobre a terra. E aí, queridos irmãos, vejam como este cordeiro é entendido como o Senhor de toda a história, o digno de receber toda a honra. Mas ainda é acrescentado 7 atributos que fazem com que este cordeiro encontre diante de Deus e diante da humanidade o sentido de sua planificação. É quando, no versículo 12, os anciãos e os seres vivos e os milhões de milhões e milhares que estão na corte celeste vão dizer: digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória
e o louvor. Perceberam, queridos irmãos, que são 7 os atributos que a corte celestes atribuem ao Cordeiro? Vejam comigo. Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É este Cordeiro, queridos irmãos e irmãs, que nós reconhecemos como Jesus, aquele que encarnou-se no seio da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi condenado à morte, pregado numa cruz, que morre na cruz e depois que ressuscita. É este Cordeiro de Deus que dá sentido à nossa vida. É este Cordeiro de Deus que virá um dia para nos julgar. É este Cordeiro de Deus que recebe do céu e da terra toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então convido você a, como tarefa de casa, a refazer a leitura dos capítulos 4 e capítulo 5, os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse, para que a gente vá dando consistência a essas nossas meditações. Aguardo você no nosso próximo momento de encontro. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais.